Glória a Deus. Eu quero também saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero convidar a cada um para que pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Amém? Eu creio que Deus ele tem uma palavra para nós e eu peço que você dê a sua atenção. Glória a Deus. Nós iremos ler aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9. Que a epígrafe diz: resposta a perguntas acerca do casamento. Assim está escrito na palavra de Deus. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma o seu próprio marido. Marido, pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Amém. Somente até o versículo de número 9. Glória a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, meu Senhor, pelo privilégio, Pai, de lermos, meu Senhor, a Tua palavra. Senhor, que esta palavra, Senhor, ela possa, meu Senhor, ir, Senhor, ao de encontro a todos aqueles que precisam dela, Senhor. Abençoa, meu Deus, nós ouvimos aqui na Tua palavra que o Senhor nos fala a respeito, Senhor, do relacionamento, do casamento. Pai, nós te pedimos, meu Senhor, que o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento, que o Senhor nos capacite para que possamos compreender, Senhor, e aqui, ó Pai, meu Senhor, absorver, Senhor, o máximo da Tua palavra. Abençoa cada um que estão ouvindo, que estão assistindo, meu Deus, a cada família que é neste momento representada, que receba a bênção do Senhor. Abençoa de uma forma maravilhosa, é o que eu te peço e te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Também queremos apresentar também o presbítero Roberto Júnior, que já está entre nós também. Queremos desejar as boas-vindas ao nosso irmão, que Deus abençoe poderosamente. Nós até agora não fomos informados de nenhuma pergunta, mas parece que já tem um aqui já no Facebook. Tem um aqui, nós estamos transmitindo, os irmãos, mas tem muita gente assistindo no Instagram da igreja. Por que é que o pessoal não pergunta, hein? Acho que o povo ainda tem um mas tabu ainda. Vamos perguntar no Instagram da igreja. Tem um aqui, do pastor Evanilson, lá de Goiás. Ele diz assim: o casamento diante de Deus, ele é só sacramento depois da assinatura do juiz? Essa pergunta eu achei muito boa, viu? Tem muita gente que tem, às vezes tem algum crente que tem dúvida, viu, pastor Josué? O casamento, ele é... Vamos de novo. O casamento diante de Deus, ele é só depois da assinatura do juiz, ou tendo a bênção na igreja já se torna o casamento? Diante da Bíblia, pastor. Essa pergunta é boa. Vamos ouvir aqui os nossos irmãos, né? Quero ouvir o presbítero Roberto Júnior, o presbítero Carlos, e o senhor também, viu? Vocês não ficam só que eu jogando penso para mim, diante viu? da palavra, principalmente de Coríntios, né, onde nós lemos aqui, perguntas e respostas. Essa pergunta muita gente faz. Eu já vi muitos irmãos questionando sobre essa pergunta, né? Se o casamento
ele é só válido mesmo depois da assinatura do juiz de paz, né? Digamos assim. Ou se o casamento só recebendo as bênçãos na igreja, pelo pastor, se não precisa de uma assinatura do juiz. Nem pastor Josué. Vamos ouvir aqui o que os irmãos têm para dizer também, né? Heron Cruz. Eu tenho minha opinião o senhor formada. É expert, viu, senhor? Mas vamos ouvir aqui o que o Roberto Júnior tem para dizer aqui. Eu quero também saudar os irmãos com a paz do Senhor, né? É um tema de suma importância para a gente, que compõe o corpo da igreja, né? Que somos a noiva de Cristo, né? E o casamento é algo instituído por Deus, né? No entanto, como se trata de uma aliança, né, feito entre um homem e uma mulher, é necessário também da aliança da justiça humana, né? É tanto que um pastor ele só celebra um casamento, né, em muitos casos, quando o casal ele casa civilmente, né? Então, as pessoas que são juntas, né, como nós costumeiramente conhecemos, é necessário que essas pessoas também saibam que é necessário, apesar de que tem muitos casais que têm 20, 30 anos, né, de juntos, mas que ainda não são casados, né, que ainda não fizeram o seu casamento civil, e é necessário que isso seja feito, né, para que fique acordado entre ambas as instituições, a instituição de Deus e a dos homens. Amém? Essa é a minha opinião. Eu, diante da Bíblia, eu concordo com o presbítero, esqueci o nome do homem, Roberto Júnior. Tem que ter a bênção de Deus, né, o pastor, mas tem que ter, as leis são estabelecidas, instituídas por Deus, né, Deus que coloca. Então, eu creio e acredito que tem que ter, sim, a assinatura do juiz. Senão, seria algo incompleto. Estava cheio de gente só indo na igreja, o pastor dava a benção, já estou casado e pronto. Né? Então, diante, tem que ter o registro, tudo. Deus ele gosta das coisas, sempre Deus gostou das coisas, tudo perfeito, tudo tem que ser instituído mesmo como diz a palavra, e as leis são colocadas por Deus, né? Então, casamento, o pastor Evanil, você sabe disso, você fez essa pergunta para confrontar-nos. O casamento tem que ter a bênção do pastor, mas tem que ter também a assinatura do juiz. Amém? Glória a Deus. Até porque, né, como você falou, Cleodiomar, Roberto Júnior, que foi Deus que constituiu, né, as leis, né? Então, eu creio também que é até uma ótima atitude dos pastores, né, só celebrar a bênção, liberar a bênção de Deus mediante, né, a escritura do casamento, para que não haja nenhum constrangimento depois, né? Para que não haja nenhum constrangimento. E eu creio também que, além de ser registrado, né, civilmente, também tem que ter, fundamental, a bênção de Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus aleatório. O nosso Deus, ele é organizado, ele vela pela sua palavra, então tem que ser tudo da forma correta, né? Tem que ser escrito, tem que ter a escritura e também tem que ter a bênção de Deus. Amém? Deus, né, pastor Josué, quando Deus ele instituiu as leis para Moisés, tudo ele mandava Moisés escrever, né? Digamos assim, pelos 10 mandamentos, né? Tudo, Deus ele gosta das coisas perfeitas. Então, com certeza tem que ter a bênção do pastor, mas tem que ter também a assinatura do juiz. Eu queria queria complementar. Deixa o pastor. Assim, eu entendo que o que é um casamento? Na realidade, um casamento ela é a união de duas pessoas, né? E na nossa visão aqui do Ocidente, não lá no Oriente a visão do casamento é uma outra coisa. Aqui na nossa visão, ela é mais parte de um contrato assinado entre duas pessoas. Por que que isso passou a ser visto como um contrato entre duas pessoas? Para que não houvesse
exatamente o que foi lido aqui no início, na carta de Paulo aos Coríntios, por conta da prostituição. Como no Brasil nós sabemos que a bigamia é crime, e crime de punição, de cadeia, quem não sabe, fique sabendo. O Brasil, ele tem uma lei onde bigamia é crime, não só a bigamia, a poligamia e por aí sucessivamente. No Brasil, você só pode casar-se com uma mulher depois de você se separar da outra legalmente. Mas enquanto você está casado e você mantém um relacionamento extraconjugal, isso é considerado como bigamia, e isso no Brasil é crime. Assim também como tem pessoas, hoje no mundo da informática, talvez não exista mais isso, mas alguns anos passados, uma pessoa casava em um estado, ia para outro estado e casava-se de novo, por conta que ficava muito distante de um cartório com outro. Quem tem um pouco de idade ou quem estuda sabe que isso é uma verdade. Hoje talvez não exista mais isso por conta do mundo da internet. Mas a bigamia é crime. O homem que tem mais de uma mulher, ele pode ser preso e passivo de multa. Então, assim, o casamento ele é a união de duas pessoas. No princípio, não existia isso. Quando Deus ele instituiu o casamento, não precisava de um cartório, de um juiz, de testemunhas para estar lá assinando. Não. Era a palavra dada entre famílias, entre o homem e a mulher, e eles passavam a vida inteira vivendo junto, salvo se houvesse algum defeito, alguma coisa indecorosa na mulher, e o homem a dispensasse com carta de divórcio. Mas aqui no Brasil é lei, e nós devemos seguir a lei, e temos sim que casar, temos que ir diante do juiz de paz, para receber a bênção do casamento e depois ir até na igreja do credo religioso que a pessoa pertence e lá pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. Então, no Brasil, por que existe a questão da papelada? Por que existe a questão do cartório? É exatamente para evitar essa questão da prostituição e também da bigamia e da poligamia, porque aquele que é casado deve se manter-se casado com a sua mulher. Amém? Esse é o meu ponto de vista, concordando com o que os irmãos disseram, né? Quer dizer alguma coisa? Eu queria abrir um parênteses aqui, é que não só o casamento, mas como até mesmo o noivado, né, é algo que os noivos devem ter um certo cuidado, né, com a imagem da pessoa com quem ele se relaciona, porque na empresa onde eu trabalho, houve um caso de que um moço era noivo com a moça e ambos viviam praticamente como casados, né? Ela vivia na casa dele. E quando eles se separaram, ela colocou ele na justiça e, em parte das coisas que ele tinha, ela teve direito a isso. Eu não sei assim ao certo como foi isso, né? Assim, em detalhes, mas só para a gente ter uma ideia dessa seriedade, né? De que é um relacionamento. Porque hoje não precisa mais você ser casado no papel com uma pessoa para passar a ser ou ter direito dos bens daquela pessoa. Quando você comprova que você viveu maritalmente com aquela pessoa, e isso, dentro da nossa justiça, é ambos os sexos, tanto faz ser o sexo hétero como não. Se comprovar que você viveu algum certo tempo com aquela pessoa, essa pessoa que você adquiriu depois do tempo que você está vivendo com ela, aí vocês têm que dividir todos os bens que foram ganhos. Hoje a justiça ela já dá esse direito às pessoas que vivem junto. É uma brecha que foi colocada dentro da lei da justiça no nosso Brasil. Se viver junto e quando se separa, se alguém quiser, no caso aí dessa pessoa, se alguém quiser pedir diante da justiça, mesmo não sendo casado no papel, existe uma brecha. Eu só não sei, não sei se o pastor
sabe que lei, né, digamos assim, o numeral da lei que existe. Mas existe uma lei que hoje a pessoa viver junto já tem direito de alguma parte, né? Amém. Nós temos outra pergunta ali na tela, né, irmãos? Nós temos uma pergunta ali na tela e a gente espera ter atendido aí a altura da pergunta do pastor. Se ficou alguma coisa e ele quiser comentar na live, fique à vontade, você tem essa oportunidade. Nós temos uma pergunta ali que foi feita no Instagram da igreja, e a pergunta é esta: como podemos ser coluna praticamente sozinho em oração? Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas aqui, por dedução, eu vou deduzir que é uma mulher, né? Talvez não seja uma mulher. Não quis não que os homens não orem, né? Não que os homens não orem, mas a gente sabe que as irmãs ela têm um ministério mais fervoroso na oração, né? Até dado de conta que os homens eles têm uma incumbência de trazer o sustento do lar, e as irmãs elas estão geralmente na igreja orando, pedindo a bênção de Deus sobre a vida do esposo, sobre o trabalho. E aqui eu estou deduzindo, não estou dizendo que mas parece-me ser uma irmã. E a pergunta dela é: como pode ser coluna essa pessoa, sendo ela sozinha, que busca a Deus em oração? Vamos ouvir aqui a opinião aqui dos nossos irmãos, né? Vamos ouvir aqui o irmão, vamos começar pelo irmão Carlos. Depois o irmão Roberto dá o parecer dele. Glória a Deus. Depois o Cleodiomar também dá o dele. Amém. Quero ser breve aqui em nome de Jesus. Irmãos, também concordo com o Josué, provavelmente seja uma irmã, né? E eu quero dizer que é difícil, é muito difícil, né? Ser só uma pessoa, só uma coluna em casa, mas eu quero dizer que eu creio sim que você, através de você, Deus ele possa fazer grandes coisas na sua família. Porque nem sempre, irmãos, nem sempre o casal ele se disponibiliza para estarem sempre orando juntos, né? Até porque no dia a dia, nos afazeres, nas obrigações, tem aquele impedimento. Mas nós temos sim que levantar a nossa voz em oração, nós temos que nos colocar na posição diante de Deus e clamarmos ao Senhor pela nossa família. Eu lhe digo que não é fácil, não posso dizer que é fácil, não posso dizer que é maravilhas, não posso dizer isso, mas o que eu posso dizer é que você pode sim ser uma coluna e através de você, Deus ele fazer maravilhas, Deus ele tocar no seu marido, ou se for, ou no esposo, ou até nos filhos. Deus, através da sua oração, ele pode mover e fazer maravilhas. Então, apresente sim a sua oração a Deus, faça o seu voto com o Senhor e ore pela sua família, que Deus ele vai dar vitória. E você vai ver que logo, logo, você vai ter uma pessoa do seu lado. Vai ser o seu marido, vai ser o seu filho. Se for o caso, o marido estiver orando, a esposa vai estar orando com ele, porque Deus ele faz isso. A vontade de Deus é que a família viva unida, né? Que a família cada vez mais seja edificada. E o melhor momento em que a família pode buscar a edificação é na oração e na leitura da palavra. Então, eu creio sim que você pode ser a coluna, mas logo, logo Deus ele vai responder às suas orações e ele vai levantar outras colunas na sua família em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer aqui a leitura de um texto que se encontra lá em Eclesiastes capítulo 4 e o versículo de número 9, que diz assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão,
e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? É bem verdade que é melhor ser 2 do que 1. É por esse o motivo que Deus uniu, né, numa só carne, um casal. Mas, em muitos casos, né, nós vemos aí não só esposas, como também esposos, que têm essa luta, né, dentro do seu lar, dentro do relacionamento, até mesmo casais cristãos, ambos cristãos, servos de Deus, mas que, por algum motivo, um dos cônjuges está enfraquecido na fé, está frio, né, e muitas das vezes é difícil para quem tenta se levantar precisando de um apoio ali espiritual, né, e olha para o lado e vê que aquela pessoa ela está abatida, sem força, para unirem as suas forças, né? Mas assim como o Carlos disse, eu quero dizer também que você continue orando pelo seu esposo ou pela sua esposa, né, que se encontra enfraquecida na fé. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que lutaram pelo seu relacionamento, pela vida espiritual do seu lar, dos seus filhos, e Deus fez uma reviravolta de forma tal que Deus fez com que aquela pessoa, por quem ela orava, a quem ela achava que não fosse chegar a lugar nenhum, Deus tornar dele uma grande pedra, né, de sustentação do seu lar. Eu tenho, de frente para minha casa, eu tinha um vizinho, que a esposa dele passou muito tempo orando por ele, né, e ele viciado nas drogas, e agora ele é pastor, presidente de várias igrejas, né, e o Senhor tem abençoado esse casal, e vai abençoar também a sua vida, o seu lar, a sua casa. Rapaz, hoje em dia eu acho difícil alguém ficar só e receber aquele conselho do apóstolo Paulo, viu, pastor? É bem direto mesmo. O apóstolo Paulo disse que quem dera que todos tivessem o pensamento dele, né? Que todo mundo sabe que o apóstolo Paulo ele não casou, né? Mas hoje em dia é muito difícil. Até desconheço alguém, não sei se os irmãos conhecem alguém que fique só, né? Mas também o apóstolo Paulo também falou sobre o casamento. Inclusive, Coríntios perguntas e respostas dele, né? Foi um dos grandes apóstolos. Mas sabe o que é que eu estava meditando aqui, pastor? É que hoje em dia, no nosso país, na nossa cultura, tem sido pregado, sabe o quê? Esses dias eu estava argumentando com meus familiares, eu tenho alguém da minha família que não são casados. Hoje em dia, o ditado é esse: se ajuntou, o que importa é a união e pronto, e a bênção de Deus. Foi o início que nós estávamos falando, um assunto muito bom, mas a Bíblia manda casar, né? O casamento é esse casamento, tanto com a benção do pastor, é bom deixar isso bem claro aqui, viu, irmãos? Tem muita gente junto, viu, pastor? Segundo uma pesquisa, tem muitos irmãos que vivem juntos, ou seja, não são casados, eles vivem juntos, eles pregam assim, a união e pronto, tá? A bênção de Deus, unido, viver em união e paz, e não é assim, irmãos. O verdadeiro casamento instituído por Deus e aprovado por Deus, esse casamento que recebe a bênção do pastor, mas também a assinatura do juiz. É bom salientar isso, porque tem muita gente pregando essa doutrina, digamos assim, que não é doutrina, né? Que viver junto é pronto, estar feliz com a bênção de Deus e pronto. E não é. Casamento tem que ser instituído por Deus, mas tem que ser completo. Tanto com a bênção do pastor, como com a assinatura do juiz. Tudo no papel. Inclusive, eu estava argumentando isso há um mês aqui atrás com alguns familiares da minha casa mesmo, da casa do meu pai, né? Amém? Glória a Deus. A pergunta é se uma pessoa pode ser uma coluna, praticamente orando sozinho. Pode, irmão. Pode sim. Você pode sim ser uma coluna. A oração, ela é a chave que abre as portas do reino espiritual. Uma certa feita, há alguns anos passados, eu tive a oportunidade de ler um livro
E esse livro trabalhava a questão da igreja como família. Eu não recordo agora o nome do autor do livro, mas eu lembro que eu li esse livro. E ele, lá nas entrelinhas do que ele escreveu, ele diz que uma igreja que não ora é uma igreja enfeitada, mas não uma igreja adornada. E isso também é verdade, isso também cabe a nós, na nossa vida pessoal. Uma pessoa que não ora, ela pode até ser enfeitada, mas ela não vai ser adornada pelo Espírito de Deus. Quanto no quesito da pessoa ser uma coluna, claro que pode. Você pode não, você deve, você tem que continuar sendo uma coluna no seu lar, praticamente orando sozinho. Então, eu entendo que a palavra praticamente não significa dizer que você está inteiramente só. Tem alguém que está lhe apoiando, tem alguém que ora com você, embora que não seja sempre, mas tem alguém que está dividindo com você essa carga do lar por meio das orações. Mas o meu conselho para você, meu irmão, minha irmã, é que você continue sendo essa coluna. Você continue orando, continue buscando, continue pedindo a bênção de Deus, porque Deus ele vai lhe capacitar, ele vai lhe fortalecer, e no dia que a luta e que a tempestade ela vier sobre a sua casa, pode até ser que todos se rendam às lutas e às adversidades. Todavia, você que está orando, como coluna, vai permanecer de pé. E é exatamente quando você permanecer de pé, é que a sua casa vai ser restaurada. Então, o meu conselho para você é que você continue orando. E você pode ser uma coluna? Pode e deve ser uma coluna no seu lar. Mesmo que fosse só você orando, o conselho que eu lhe dou é que continue orando, continue batendo na porta do céu, que Deus ele vai atender a sua oração. A Bíblia ela nos ilustra isso a respeito da parábola do juiz iníquo, que o Senhor Jesus conta, que a mulher todo dia ia e batia na porta do juiz e pedia que ele resolvesse a causa dela. Só que o juiz era um juiz destemido, ele não temia a Deus e nem os homens, mas de tanto a mulher insistir, o que aconteceu foi que esse juiz, ele se posicionou em favor dessa mulher e acabou julgando a causa dela e resolvendo o problema que ela tinha para resolver. Todo aquele que bate, abre, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que pede, recebe. E então, a oração, ela continua sendo a chave que abre o reino espiritual e continua sendo ainda o que move o coração de Deus. Então, continue orando, continue sendo coluna, mesmo orando sozinha, mesmo orando sozinho, continue orando, continue buscando, que Deus ele vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos outra pergunta ali, e a pergunta é essa: como enfrentar discussões no lar cristão? Pronto. Vamos ver aqui o Roberto aqui. Roberto, como enfrentar discussões no lar cristão? Todos nós aqui somos casados e temos um lar, temos filhos e temos experiências de sobra. Como enfrentar, Roberto, uma discussão no lar cristão? Quando a gente chega do trabalho com a cabeça meio grossa, de repente a mulher vem com um turbilhão de perguntas que aconteceu durante o dia, ou com um turbilhão de problemas do menino, do colégio, da casa, da luz, da água, do gás. Como se comportar diante dessas dificuldades no lar? Eu acredito que essa seja a pergunta da pessoa que está fazendo. Como se comportar diante disso? Um problema como esse, né? Todos nós somos não só testemunhas, né? Como todos nós já passamos, né, por esse tipo de problema, de dificuldade, né? E não vai ser a primeira e nem também vai ser a última vez que a gente vai passar por isso, né? Em Provérbios diz que a palavra branda, a resposta branda, ela acalma o furor, né? A Bíblia ela está repleta de ensinamentos que nós
temos de como nós devemos agir, né, diante de uma circunstância como essa, né? Há casais que estão passando por problemas, e esses problemas, eles não são somente problemas físicos, como o pastor citou aí, problemas de filho, né, de colégio, de luz para pagar, problema no trabalho, enfim, e sim problemas espirituais. Uma das coisas que os lares evangélicos, nós cristãos, temos enfrentado diariamente são guerras espirituais e que são combatidos de uma forma não humana, né? Eu poderia dizer aqui várias coisas aqui para os irmãos de como nós devemos agir, falar baixo, quando alguém gritar, a gente, né, dizer várias ideias, vários ensinamentos que nós já recebemos ao longo dos anos, mas na realidade há problemas de discussões, de confusões, de discórdia, de rebeldia, de filhos contra pai, pai contra os filhos, que são verdadeiras lutas espirituais. E lutas espirituais, elas só podem ser combatidas, né, com as armas espirituais, né? Orando, vigiando, sendo dominado pelo Espírito Santo, porque com a nossa natureza humana, né, nós não conseguimos vencer essas lutas, né? Porque aqui não só casais evangélicos estão nos assistindo, mas casais que não são evangélicos, né? E que têm essa dúvida e querem essa ajuda. E eu quero dizer para você que só Jesus pode lhe dar condições de como você deve agir, deve proceder, né? Porque somente um coração aquebrantado, ele pode voltar atrás, né? Ele pode abrir mão da sua razão, abrir mão dos seus interesses, dos seus propósitos, para... Passou o tempo. Né, para abrir mão a favor de um relacionamento. Tem pessoas que fazem questão de trazer um problema que já se passou há vários anos e trazer de volta para dentro do relacionamento, para que estoure uma bomba, para ter o pé de discutir, né, para ter o pé de trazer problemas. E eu quero dizer a você que problemas como esse, eles não afetam somente a tua vida física, eles te afetam na tua vida espiritual, de forma que, se o casal eles estiverem distante, estiver desunido, nem a sua oração ela é ouvida por Deus por essa questão. Então, somente Deus, né, você orando, você vigiando, você obedecendo a palavra de Deus, sendo humilde para receber os ensinamentos da palavra de Deus. Glória a Deus. Como está chegando muita pergunta, eu vou pedir para cada um dos irmãos responder uma e eu fecho com o comentário. Essa pergunta aqui, que acabou do Roberto fazer, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 12, o versículo de número 8, está escrito assim, ó, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Pronto. É o que essas pessoas precisam pedir. O que é? É a Deus o dom de uma palavra de sabedoria. Lá em Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. Lá na carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 2, ele diz que o diácono tem que ser um homem que governe bem a sua própria casa. Isso vale para o presbítero, isso vale para o obreiro, isso vale para todos os homens que governam a sua casa. Governar bem. O que é governar bem? É ter palavra certa, no tempo certo, na hora certa, não procurar agredir a ninguém com palavras. O certo é que, quando você se sentir ofendido pela palavra, você tem que buscar socorro em Deus. Sempre pedindo a Deus uma palavra de sabedoria para dar na hora da ocasião da teima, da discussão. É como o Roberto disse, a palavra branda, ela dizia a ira, mas a dura, ela suscita o furor.
Então, o que nós, como servos e servas de Deus, precisamos pedir a Deus é, no Espírito que nós habita, sempre ter uma palavra de sabedoria para sanar esses mal dentro do lar. É isso que nós precisamos ter. Tem uma outra pergunta ali, nós vamos ouvir o Carlos, porque nós só temos menos de 10 minutos. Como o homem deve se comportar sendo sacerdote do lar? Como um servo de Deus deve se comportar? E dá até um link com a pergunta que nós acabamos de passar. Até dá para se formular uma pergunta só, né, a respeito de como o homem deve se comportar sendo sacerdote do lar, mediante a tudo. Esse período que nós estamos vivendo, o homem e a mulher dentro do lar, isso acho que nunca aconteceu na vida de muitas pessoas aqui. Passar mais do que uma semana dentro de casa, junto ali no mesmo canto. E esse período de reclusão está exatamente dando a oportunidade dos cônjuges se conhecer melhor nesse período. Carlos. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer aqui respondendo a pergunta, eu quero fazer uma leitura do texto bíblico. No primeiro livro de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 2, 3, 4, diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E o versículo 5 diz: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Vou ser bem breve aqui na resposta, né? Que essa leitura qual eu já fiz, ela já nos fala, né? Já respondendo a pergunta, que sim, o homem ele tem que ser uma pessoa controlada, moderada, tem que ter sabedoria e em todas as ocasiões que estiver sujeito, né? Ele, a sua família, o seu lar, tem que ser o exemplo. Vou dizer para os meus irmãos, né, que isso, no momento da raiva, no momento da discussão, né, naquele ápice da discussão, que um fala, o outro rebate, e o outro rebate novamente, é muito complicado, irmãos. É uma situação muito complicada quando há aquela discussão no lar e não há uma compreensão. Às vezes o marido ele tem a sua razão e a esposa tem a razão dela, e os dois não conseguem entrar em consenso. E é muito complicado. Mas o homem ele tem que sim buscar a Deus, e isso só encontra em Deus, na palavra do Senhor. O homem não consegue encontrar isso em nenhum lugar nesse mundo, senão na palavra de Deus, na oração, buscando ao Senhor. E como o evangelista Josué Medeiros falou, que nesse tempo qual nós estamos vivendo, né, tempos de reclusão em casa, acaba que o marido vê coisas na esposa que ele nunca viu, porque ele passa o dia trabalhando, né, e a esposa também não viu no marido, porque ele também estava sempre ausente naqueles momentos. E só se via, né, certo período do dia, e acaba que aquilo ali desperta em ambos uma coisa não muito boa, uma coisa ruim, que você vê e não concorda. Aí diz, eu não concordo que a minha esposa seja assim. Não, eu não sabia que ela era assim. Eu achava que eu conhecia. E a esposa da mesma forma também diz, né, que achava que conhecia o marido, mas naquela situação que é nova, vê que não conhece totalmente. Mas é bem verdade também, irmãos, que nesse momento pode que o inimigo ele setar, né? Lançar uma seta e para que ambos, né, o marido, a esposa, se compliquem mais ainda no seu relacionamento. E muitas vezes é necessário que Deus, pela sua infinita misericórdia, levante alguém para ajudar, né? Que Deus coloque alguém
para que aquela pessoa interceda, que aquela pessoa direcionada por Deus também dê conselhos. E é assim que eu creio, irmãos, que o homem, sim, ele demonstra ser o sacerdote dessa forma, procurando, de acordo com a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Ei, pastor, para concluir, presbítero Carlos, o melhor momento da família, um dos melhores momentos é essa quarentena, sabe por quê? Porque agora é como se fosse a igreja, quem não é crente em casa está aprendendo a ser, viu, pastor Josué? É verdade, E é verdade. vai voltar diferente para o templo. E é o melhor período, o marido com a esposa e a esposa com o marido. Porque é agora, nesse período, que muitos estão se conhecendo mesmo, coisas que não era reparável no dia a dia, devido à correria, não é verdade? E é o momento melhor para diálogo, para conversa, para oração, para estudo. Enfim, o melhor momento é esse. Eu acredito que esse período Deus ele permitiu essa praga para poder as famílias também viverem mais juntas. Essa pergunta é uma pergunta pertinente, é uma pergunta boa, porque, como o Cleudemar falou e como o Carlos falaram, qual é a função do sacerdote? Uma das principais funções do sacerdote era oferecer sacrifício a Deus pelo povo. E qual era a outra função do sacerdote? Era ser o porta-voz do povo diante de Deus e ser o porta-voz de Deus diante do povo. Então, o homem, como sacerdote, ele tem essa função, ou essa tríplice função. Mas eu acho que a pergunta da pessoa ali, pastor, para concluir, quis falar de sacerdote, essa pessoa é bem inteligente. Ela quis falar sobre pastor mesmo. Não, eu acho que como o pastor deve se comportar. Não, é como homem. A pergunta lá era como homem. É como o homem deve se comportar como sacerdote do lar. Então, ele tem que oferecer sacrifício. O que seria esse oferecer sacrifício, no meu ponto de vista? É o homem se colocar na linha de frente dos trabalhos da igreja. Como não tem o trabalho na igreja, ele tem que ser o cabeça de puxar para o culto doméstico, ele que tem que ser o cabeça de chamar a igreja, a família, para o jejum, ou para esse tipo de coisa. O homem, como sacerdote, ele é que tem que administrar isso dentro do seu lar, né? E ser o porta-voz de Deus. O homem, né, como a pergunta que foi feita, a respeito de como se coluna sozinho, o homem era que deveria buscar mais a Deus em oração, mais até mesmo do que as mulheres. Por quê? Porque ele que é o sacerdote do lar, ele é quem traz sobre os seus ombros a incumbência de tanto apresentar sacrifício a Deus pela família, como também ser o porta-voz da família diante de Deus e ser o porta-voz de Deus diante da família. O homem também ele tem essa tríplice função, que é apresentar sacrifício, ser porta-voz da família para Deus e ser porta-voz de Deus para a família. Então, o homem se comporta, sendo sacerdote, fazendo isso, fazendo as suas obrigações como sacerdote no lar, né? Essas coisas que a Bíblia nos orienta, e nos orienta muito bem. Nós queremos já agradecer a todos que nos ouviram, que nos assistiram. E se na próxima semana não tiver normalizado esse período de reclusão, nós estaremos aqui com o bate-papo desse jeito de novo, falando de novo sobre família. É um assunto muito, muito bom de nós falarmos. Estaremos aqui na próxima terça-feira falando de novo sobre família. E você que perguntou e não foi atendido, né, você pode, na próxima terça, entrar cedo e já enviar sua pergunta, que aí a gente vai responder. O tempo é pouco, infelizmente, mas Deus ele nos abençoou. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. O nosso Deus, ele vai nos abençoar em o nome de Jesus. Nosso Deus, Pai que está no céu, entramos na Tua presença e nós queremos, Senhor, declarar uma bênção sobre cada família, cada pessoa que está no lar, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus,
a comunhão, as consolações, o poder do seu Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.